E aí, pessoal, demorei, mas eu cheguei, né? Então, como prometido, agora eu vou ensinar vocês sobre a datilologia, a soletração da Libras. E aí a gente vai, neste vídeo, estudar como perceber a soletração e também como praticar a soletração. Vou dar algumas dicas para vocês estarem treinando e praticando em casa e assim desenvolvendo a sua soletração utilizando o alfabeto manual da Libras. Então, vamos lá. A primeira dica é, se o outro está utilizando o alfabeto manual para lhe dizer uma palavra ou um termo que seja, como você vai perceber e compreender essa palavra? Não é fácil, mas com a prática vocês vão conseguir perceber isso. A primeira dica que eu tenho para dar é, compreenda as sílabas que o usuário está soletrando. Por exemplo, a palavra casa, C-A-S-A. Se a gente fosse separar em sílabas, ficaria C, A, S, A. E aí, no momento, você vai tentar perceber isso, fazer essa divisão silábica e montar a palavrinha aqui na sua mente. Então, você vai tentar perceber C, A, K, S, A, ZA. Formou palavra, casa. Então, vocês sempre vão tentando fazer essa percepção da palavra e aí montando na sua mente direitinho e aí vocês vão conseguir ter essa palavra completa e compreender o que o outro está falando para você, dizendo para você ali utilizando o alfabeto manual. A segunda dica é como você vai treinar para melhorar a sua soletração. Por exemplo, alguns usuários quando estão iniciando a sua jornada de treino da datilologia, da soletração, geralmente têm uma certa dificuldade, né? Que primeiro, se habituar à musculatura em fazer os sinais, e em segundo, né, essas modalidades que você está tendo ali, né, de sua língua para outra língua, né, que acaba ali você tendo um pouco de confusão no início, né, que são coisas separadas, são coisas diferentes. Português é português, por exemplo, e Libras é Libras, línguas distintas. E aí, o que é que acontece? Muitas vezes a gente fica C, A, S, A, né? Acaba tendo esses pequenos delays, tentando lembrar como fica a posição da mão, a sequência e tudo mais. E aí, para você praticar e melhorar nisso e chegar, por exemplo, a fazer C-A-S-A, né? Você pode praticar tentando fazer palavras. Por exemplo, eu pego uma lista de palavras qualquer e vou tentando fazer. Qualquer palavra, de qualquer nível, de qualquer tamanho, de qualquer língua você pode estar tentando fazer, certo? Para que você vá se habituando, sua musculatura vá se acostumando e aí você consiga. Outra dica bem importante que eu quero deixar aqui para vocês na utilização do alfabeto manual é o SS e o RR. Geralmente, na sinalização, eles não vêm dessa maneira. R, ou S. Geralmente o usuário ele vai fazer um arrastar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, dependendo da mão do sinalizante. Que vai ficar desta maneira, RR, SS. Por exemplo, a palavra carro, C-A-R-R-O. Né? O que se espera é que ele fizesse C-A-R-R-O. Mas o que vai acontecer na prática é C-A-R-R-O. Certo? Então, lembrar dessa questão, quando vocês perceberem algo nesse sentido, vocês já vão saber que é porque tem duas letras iguais consecutivas. E aí, né, vocês aprenderam até aqui, né, como perceber o alfabeto manual, quando alguém está sinalizando para você, como praticar o alfabeto manual, o RR e o SS dentro da soletração da Libras. Mais uma dica que eu tenho para dar aqui é sobre a acentuação na soletração. Para você fazer a acentuação é bem tranquilo. Acento agudo, acento circunflexo, crase. Como você vai utilizar dentro das palavras? Por exemplo, a palavra camponês. C-A-M-P-O-N-E. Coloco o acento S. Camponês. Agora um outro exemplo aqui, A com crase. A, crase. E agora um exemplo com um acento agudo. Vamos ver aqui. Está. Este-A. Está. Pronto, simples. E aí também tem o tio. O tio tem duas maneiras que habitualmente você pode acontecer de você perceber essa soletração. Primeiro é fazer, né, da mesma maneira que a gente vem fazendo, o acento logo após a letra, ou
na finalização, somente no caso do tio. Então, como é que vai ficar? Por exemplo, aqui, ação, a palavra ação. A, C cedilha, A, tio, O. Ou você pode encontrar alguém sinalizando desta maneira. A, C cedilha, A, O, tio. Outra dica importante que eu quero deixar aqui para vocês, e essa é a dica de ouro, é no momento da sua datilologia, como acontece geralmente dentro da sinalização de algumas pessoas, que é o I desta maneira, palavras que terminam, por exemplo, com IA, né? IA, né? Vai acontecer dessa maneira, IA, né? Só baixa o dedinho e já vai fazer as duas letras, que é às vezes o que acontece. Ou palavras que terminam como, por exemplo, MIA, 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 MIA. Percebem que eu não faço M-I-A, eu faço M-I-A. Do M eu já vou saindo para o I e faço A. Então vai acontecer algumas vezes, né, alguns usuários vão fazer desta maneira, e é importante que vocês já tenham essa compreensão um pouco, que algumas datilologias elas podem vir, né, ali já fazendo essa transformação no momento em que está sendo sinalizado ali. E agora vocês vão aprender como dizer o seu nome e como perguntar o nome. O primeiro sinal de vocês, a qual vocês vão aprender. Para dizer o nome, vocês vão deixar a sua mão em formato de U, certo? Desta maneira, da letra U. A configuração vai estar no formato de U. Mas o que é a configuração? A configuração, nada mais, nada menos, é do que como está organizado a sua mão no momento em que você vai sinalizar. Simplificando bem muito, é isso. Então, você vai deixar ela nessa posição, você vai treinar essa expressão, e aí você vai apontar a sua mão para a pessoa que você quer perguntar. Vamos supor que tem uma pessoa aqui, e eu quero perguntar o nome dela. Isso é uma pessoa. Eu quero perguntar o nome dela. Então eu vou fazer desta maneira. Isso tudo significa qual é o seu nome. E aí vocês já começam a perceber que o português e a Libras são extremamente diferentes. Com apenas uma expressão, uma configuração de mão e um movimento, já tem uma frase completa, certo? Então, aqui. Qual é o seu nome? E aí ele vai responder em datilologia. Como é que ele vai responder? Ele vai fazer este sinal, vai virar a palma da mão para a sua frente e vai da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, dependendo da mão que você estiver sinalizando, vai fazer assim, meu nome, e vai utilizar o alfabeto manual para dizer o nome. No meu caso, o meu nome é Ítalo, então eu faria meu nome, I-T-A-L-O. Meu nome, I-T-A-L-O. Alguns usuários que já possuem sinal, o sinal na Libras é o seu nome, a sua identidade para a comunidade surda. O meu sinal, no caso, é este. Então, alguns usuários eles já vão dizer o nome e o sinal sem você perguntar, certo? Mas, caso aconteça, não fique nervoso. É apenas um adicional que às vezes acontece dentro da comunicação da Libras. Mas aí você vai utilizar esse sinal para perguntar o nome. E aí, para você dizer o seu nome, como eu já mostrei anteriormente, a palma da mão vai estar virada para você. Se você estiver sinalizando com o braço direito, vai ser da esquerda para a direita, desta maneira. E se você estiver sinalizando com o braço esquerdo, vai ser da direita para a esquerda. Meu nome, certo? Lembre-se, faz meu nome e em seguida faz a soletração do seu nome, tá certo? E aí, para finalizar agora, eu vou deixar uma atividade para vocês, uma atividade simples, bem tranquila, que é, eu vou sinalizar, eu vou fazer a datilologia de algumas palavras, de uma lista de palavras. Inclusive, eu vou deixar a sequência aqui abaixo do vídeo, certo? E aí vocês podem conferir depois de vocês tentarem. Então, eu vou fazer a datilologia das palavras, vocês vão tentar perceber, anotar e depois vão fazer a conferência e ver quantas palavras vocês conseguiram compreender. E aí vocês podem deixar aqui no comentário quantas palavras vocês acertaram. Podem também deixar o like e compartilhar com um amigo para que ele possa aprender também essas dicas, certo? Então fiquem com o vídeo aí da atividade. Valeu!